3, o Manfio queria dar o nome de Palco Tanjardim. Falei para ele que tinha nada a ver dar nome de... Quem que é Tanjardim? Mas aí voltou para Palco 3. Nosso Palco 3 está cheio de estrelas, cheio de gente interessantíssima para a gente ouvir. É um palco que vai falar, nós vamos falar de dados, de inteligência artificial, nós vamos falar de pessoas e vamos falar de cultura. No primeiro palco, no primeiro painel, vai ser o nosso painel A, nós vamos falar sobre decisão de crédito real-time e inteligência artificial. E eu tenho a honra hoje de chamar aqui no palco, vou começar pela nossa querida Celina Koshimizu. Ela é Principal Consultant na FICO, eu quero uma salva de palmas para a Celina. A Celina tem passagem no Itaú, Santander, Fiserv, chegou à FICO em 2020, trazendo um perfil raro, profundo conhecimento analítico aliado à visão estratégica de negócios. Hoje, a Celina apoia processadoras, bandeiras e birôs a transformar dados em oferta de alto valor com as soluções FICO. Seja muito bem-vinda, Celina. Obrigada. E agora eu vou chamar aqui no palco o querido Danilo Coelho, diretor executivo de dados da CODE. Uma salva de palmas para o Danilo. Seja bem-vindo, Danilo. O Danilo acredita que o executivo que une rigor estatístico e visão de negócio para transformar dado e inteligência que opera em escala. Acredito também fortemente nisso. O Danilo é estatístico pelo IME, com mestrado e MBA pela FIA, acumula mais de 20 anos convertendo dados em decisões inteligentes nas frentes de crédito, fraude e novos negócios. Na CODE, ele lidera a engrenagem que transforma a informação em escala e inovação em resultado. Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. E agora, nosso mediador do palco, Rafael Rodrigues, CCO da CODE. Estatístico pela Unicamp, eu quero chamar o Rafael aqui no palco. O estatístico, e uma salva de palmas aqui para o Rafael. O estatístico que conecta a estratégia de dados com crescimento real de negócio. Estatístico pela Unicamp, com passagem no Banco Real, Itaú e Banco BV. Rafael foi criador do primeiro marketplace de crédito do Brasil. Hoje ele comanda as áreas comercial, marketing e operações da CODE, onde dados, experiência e performance se encontram para escalar. É um prazer tê-lo conosco. Tenha um bom painel. Vamos só testar aqui, que acho que tinha algum... Oi. Todo mundo ouvindo aí? Oi. Beleza. Legal. Bom, vamos lá. Bom, primeiro prazer aqui estar com Celina e Danilo, feras do crédito. Acho que não à toa nós estamos aqui. Para quem não sabe, a CODE e a FICO têm uma parceria bem importante, principalmente concretizada esse ano. Então a gente passou a fornecer todo o nosso conjunto de inteligência aqui, junto com a plataforma da FICO. Então é uma parceria que acho que foi inclusive celebrada na semana passada. Aí a gente estava no evento, junto no evento da FICO, um evento bastante importante, onde a gente celebrou essa parceria e espera ter ótimos frutos dela aqui. Falando sobre isso, na semana passada, no evento da FICO, muito se falou sobre inteligência artificial, um tema óbvio aqui, discutido constantemente e neste evento também. Então é um pouco sobre isso que nós vamos falar, como que isso está relacionado aqui no processo de decisão de crédito, né? Falando um pouquinho da evolução do mercado de crédito, nas últimas décadas aí, o mercado sempre mirou para ter um modelo mais preciso. Então ter uma decisão mais objetiva e precisa. E aí hoje o que a gente enfrenta aqui é uma fronteira para como que faço dessa mudança aqui de ter um modelo preciso para ter uma decisão que aprende com o que acontece, né? A discussão toda está em torno deste tema aqui. Então, eu queria até começar perguntando para o Danilo, o mercado brasileiro evoluiu muito, hoje é um mercado com modelos muito bons, mas o que falta aqui para o mercado de fato superar essa fronteira aqui e ter modelos com decisões contínuas, né? Boa tarde aí. Eu acho que não falta nada. Falta o mercado só amadurecer e aplicar o que a gente tem, né? Eu acho que
tecnologia já foi uma barreira de entrada, hoje já não é mais. Dados. Tá ligado, estão ouvindo? Estão ouvindo? Tá ligado, tá ligado. Tá ligado. O dado também já foi uma barreira de entrada, acho que hoje não é mais. Cada vez mais as próprias instituições estão coletando seus próprios dados. E eu acho que hoje tem uma questão de processo e pessoas aí que precisa amadurecer, e é questão de tempo, está todo mundo falando muito em como usar a inteligência artificial no dia a dia, mas eu acho que já tem empresa fazendo isso muito bem, já tem empresa olhando o dado real time para tomar decisões de crédito, seja para alterar limite do cliente, seja numa vertente mais de buy now, pay later, né? Já vemos casos disso, de utilização, e isso só vai crescer ao longo do tempo. Legal. E na visão da FICO, Celina, o que diferencia aqui, do ponto de vista até de arquitetura, esse modelo tradicional a esse modelo que aprende e toma as decisões aqui de forma contínua, né? Obrigada pela pergunta, Rafa. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Vamos pensar assim, essa transição, né, do tradicional para um mundo onde a gente consegue usar a IA generativa. O tradicional, basicamente, a gente está olhando para o passado e tentando enquadrar um cliente, uma situação, ainda operando muito por silos, né, olhando especificamente originação de crédito ou manutenção do crédito. Então, mesmo quando a gente fala em modelos comportamentais, num modelo tradicional, a gente está baseado no passado, né, olhando variáveis muitas vezes estáticas, com alguma atualização, alguma frequência de atualização, e tentando prever o futuro. Quando a gente tem a IA generativa e toda a tecnologia que permite processar milhões de informações, né, milhões de parâmetros, até bilhões de parâmetros simultaneamente, o que a gente consegue fazer é ter uma atualização contínua da situação do cliente, do estado do cliente, olhando um contexto geral. Então, a gente consegue ter uma decisão muito mais integrada, desde a originação, né, até toda a parte de gestão, olhar um upsell, olhar uma situação de deterioração, tentar se antecipar e está acontecendo com o cliente, justamente por ter uma atualização contínua, por ter essa possibilidade. Então, é uma grande evolução que a gente vê nos modelos, né? E aí, nesse sentido, a gente vê o mercado já começando a tentar usar a IA generativa para esses casos de uso, essas situações. E, lógico, uma preocupação sempre poxa, mas eu estou tomando uma decisão que muda a vida do cliente. Quando eu falo em decisões de crédito, decisões de cobrança financeira, impacta a vida do cliente. Então, tem que ser algo feito com muita responsabilidade, muita atenção à questão de alucinação. Então, cada vez mais a gente tem que se voltar para uma tecnologia que tente focar no caso de uso, né, e ter condições de explicabilidade, de auditabilidade, para poder evitar impactos indevidos no cliente. Legal. E pensando em todo esse dinamismo, e você falou um pouco sobre as informações aqui para vocês dois, em todo esse contexto, quais informações são relevantes aqui para esse contexto cada vez mais dinâmico, né, para o processo decisório? Posso começar? Hoje, justamente porque a tecnologia nos permite processar... justamente porque a tecnologia nos permite processar uma variedade grande de informações simultaneamente, lógico que informações tradicionais como transações, né, informações de birô são relevantes, mas toda e qualquer interação que o cliente traga com a instituição financeira pode ser utilizada para uma tomada de decisão, né? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Se eu estou fazendo um pagamento com o meu cartão de crédito, isso é uma interação. Se a instituição me acionou perguntando se sou eu mesma fazendo, porque teve uma suspeita de uma fraude, por exemplo, e eu respondo, a minha resposta é uma interação. Se eu pedir um aumento de limite via aplicativo, é outra interação. Fiz uma mudança no cadastro, pedi um empréstimo, fiz uma transferência.
cada uma dessas interações, né, ou eu estou usando um aparelho novo, estou num IP diferente. Então, tudo isso pode ser usado nesse contexto atual para ajudar a melhorar as decisões. Eu vejo que assim, o mercado vem evoluindo muito nisso e a tecnologia vem apoiando, né? Dado de birô sempre foi muito usado, né? Começou com a história do negativação, depois veio o cadastro positivo. Eu vejo o governo incentivando muito e abrindo avenidas para usar cada vez mais. Aí eu cito aqui o Open Finance, que é outra fonte de dado que dá para ser usada nisso. E agora eu acho que a gente está vivendo um mundo que se eu for citar o que era diferente, né, do que a gente vinha vindo, é a história dos tais LLMs, né, que são como é que você pega interfaces conversacionais que o cliente vem tendo dentro do seu canal digital e você transforma isso em variáveis de comportamento para você discernir melhor o contexto que o cliente está, né? Porque muito se fala da tal da hiperpersonalização. Hiperpersonalização é quando você conhece o CPF, né? Mas com o mundo que a gente está vivendo hoje de Gen AI, você consegue entender não só quem é a pessoa, mas o momento que ela está vivendo agora, nesse momento real time aqui. E eu acho que isso abre um leque muito diferente de variáveis que você pode colocar no seu modelo, seja de crédito, seja de propensão, seja de relacionamento, etc., né? Falando um pouquinho mais tecnicamente, quem gosta, o GPT, todo mundo ouviu falar no GPT, a sigla GPT, o T do GPT chama Transformers, né? Que é o que possibilitou, no fundo, você coletar dados de forma massiva com bilhões de parâmetros, como a Celina falou aqui. E isso dá para ser usado para você pegar todo o contexto do cliente e como você tem bilhões de parâmetros sendo estimados, você consegue ter uma riqueza de dados que até para um mortal, simples mortal, é difícil de se entender, mas você consegue pegar isso, colocar no machine learning e ver quanto que isso discrimina de risco ou quanto que isso te ajuda a interagir melhor com o cliente, né? Então eu acho que esse mundo aí que eu vejo que o mercado está mais explorando e que é a parte mais inovadora aí. Legal, Danilo. E aí, tanto dentro da FAI quanto dentro da COD, se vocês puderem dividir algum exemplo, algo que já esteja produtivo e que o mercado já possa consumir com essas características que vocês falaram aqui? Não, claro. Eu acho que assim, o primeiro desafio para efetivamente ter resultado com a IA primeiro, o que a gente está buscando, né? Então a organização tem que ter muito claro qual que é o objetivo. Feito isso, tem que ter os dados disponíveis. E aí a gente falou que a variedade é muito grande de dados. Agora, tendo esses dados disponíveis, como é que eu faço realmente para utilizar isso em tempo real, né, e conseguir tomar uma decisão precisa e instantânea? Porque, pegando um exemplo aqui, né, um grande desafio das organizações é quebrar silos, né, e começar a trabalhar de maneira mais integrada, de fato, a visão 360 do cliente. E aí, hoje, a gente ainda vê muita operação vendo versões diferentes de um mesmo cliente. Pegando um exemplo, aí o Rafa fez uma transferência para mim num valor elevado. E o banco dele, imediatamente, no monitoramento transacional, fala: essa transação é atípica, tem alguma coisa aqui que me leva a suspeitar que isso pode ser uma fraude. Aí entra em contato com ele, ele responde. Essa interação, né, entre identificar uma transação que sai do perfil dele e ele responder se era uma transação ok ou não, ficou ali dentro do silo de fraude. Essa mesma transação, desse valor elevado, talvez a área de crédito vá ver no processamento batch, no semanal, diário, mensal, dependendo da instituição, e vai chegar à seguinte conclusão: vai computar aquilo dentro de um modelo de crédito e falar: opa, o Rafa tirou esse dinheiro de uma aplicação,
fez uma transferência, teve mais saída do que ingresso na conta corrente dele esse mês, tem alguma coisa acontecendo. Quer dizer, já é uma outra interpretação do cliente em um outro momento, baseado na mesma transação, né, impactando de forma diferente. E se a gente for buscar CRM, então, CRM vai olhar, poxa, mas ele fez essa transferência tirando o dinheiro da aplicação, será que tem um risco de churn aqui? Enfim, interpretações diferentes sobre um mesmo cliente, de uma mesma transação em momentos totalmente diferentes. E o que, com a tecnologia da FICO, a gente busca proporcionar eu olho essa transação, no mesmo instante, eu atualizo qual é o perfil do Rafael, qual é o estado atual do Rafael, porque não é nem só o perfil, né? Quando fala em perfil, às vezes a gente pensa em segmentação. Ele é um cliente investidor, ele é um cliente, sei lá, que consome crédito ou não, mas não se trata disso, se trata realmente de olhar o contexto e falar, poxa, essa transação veio na sequência de quais outras transações? Ele está viajando, ele está fazendo compras de, sei lá, materiais de construção. Que outro tipo de situação apareceu no histórico dele, que seja típico ou não, que seja comparável com outros clientes e que aí no volume de dados que foi usado para treinar a IA isso aparece. Então, como é que a transação vai atualizar esse estado instantaneamente, de forma que toda a organização possa olhar para o Rafael de um mesmo modo, né, e tomar a mesma ação. Então, esse é um dos pilares da plataforma da FICO, né, a gente chama de perfis dinâmicos, que é constantemente conseguir observar cada interação que o cliente tem e trazer isso para a organização toda tomar decisão instantaneamente. Legal, legal. E na COD, Danilo, algo aqui para dividir com todo mundo? Eu vejo que o que eu estou vendo mais diferente no mercado aí, se eu puder agregar aí para todo mundo de visão de futuro, todo mundo aqui já deve ter mexido em AI em algum momento, e vocês sabem que quanto mais específico você for, quanto mais contexto é a palavra que é sendo usada, você dá para a IA, ela fica melhor, né? E aí eu queria chamar a atenção aqui do tal do contexto, porque o movimento que eu vejo, que é diferente do que existia antes, a própria descrição de produtos que você vai começar a encontrar dentro da internet vai ser melhor, cada vez melhor, porque isso vai ter a ver com conversão de venda. Então, ainda hoje, eu acho que quando você entra para comprar alguma coisa, a descrição ainda tem algum detalhe, mas às vezes a minha é imperfeita. Eu acho que cada vez todo mundo vai começar a investir cada vez mais nisso, porque isso vai ser combustível para a IA indicar aquele eventual produto e falar se isso é bom ou se é ruim. Quanto mais informação tem, os usuários interagem e vão perguntando coisa, e alguns sites você já consegue ver isso, né? O próprio site resume o que as pessoas estão perguntando, isso a gente já é corriqueiro. Mas trazendo para o nosso mundo aqui, tudo isso você consegue digerir, você faz feature engineering e você consegue pegar esse negócio e botar no modelo. E quanto mais... E aí o insight que eu trago aqui é o seguinte: essa questão de contexto vai ficar cada vez mais relevante, e isso o mercado precisa se alimentar e amadurecer nisso, né? Mesmo dentro das empresas de vocês, eu acho que se você vai construir uma IA para você usar internamente, o primeiro desafio que eu vejo as pessoas em geral tendo é assim: poxa, eu preciso dar um contexto para a IA, ou seja, que documentação eu tenho a respeito desse processo? E você vai ver, não tem documentação. Esse é um assunto chato, negligenciado por muitas empresas. Sempre teve um contexto muito regulatório e sustentável, vou chamar assim, mas agora a documentação vai ser um gerador de valor. Quem tem a melhor documentação do processo, do seu produto, vai conseguir usar a IA melhor, e você vai conseguir automatizar coisas de forma muito mais eficiente e acurada do que qualquer um outro. Então essas coisas culturalmente vai mexer muito na sociedade, no marketing vai ser diferente, e isso vai retroalimentar o jeito novo de fazer crédito. Legal. Bom, vocês dois falaram sobre os desafios, né? Cada um sobre uma ótica aqui, e eu queria até insistir um pouco nesse tema. Na visão de vocês, quais são os principais desafios aqui? É um desafio, porque também nós estamos passando por uma transformação cultural.
é um desafio cultural dentro das empresas, entender aquilo e como absorver aquilo em uma cultura muitas vezes já de longa data aqui dentro das empresas. É um desafio tecnológico de fazer uma tecnologia ultra avançada se conversar com o legado. Na opinião de vocês aqui, quais são os principais bloqueios ou desafios que as companhias têm para poderem usar isso de forma plena, né? Bom, o que eu vejo no mercado aí é que tá todo mundo mexendo e usando IA e tem que usar mesmo, né? Agora, o grande gargalo que eu vejo ainda eu já comentei aqui na minha frase algumas coisas, né? Eu acho que falta ainda pessoas com competência de entender como se estrutura esse processo, né? Porque você estruturar um IA em cima de chão de areia, vai cair o castelo uma hora. Então, você tem que ter um certo conhecimento de como que organiza dados, como faz uma certa governança de dados para você pavimentar a estrada e você fazer direito. E eu vejo que tem pouca gente ainda, tem escassez de mão de obra no mercado fazendo isso. Então, em geral, está todo mundo querendo usar, mas né, tá com essa dificuldade. E eu acho que a tecnologia já não é mais, como eu comentei, todo mundo está com algum tipo de LLM na mão, fácil. O dado também, né? Hoje se coleta, se você não consegue coletar, você compra com algum parceiro. E tem tecnologia disponível. Então, eu acho que é uma questão de amadurecimento do mercado. É igual eu comentei, tem coisas que não eram tão relevantes para gerar valor, como uma documentação, que agora vai ter que ter gente lá, inclusive a própria IA pode ajudar a fazer, mas isso vai ter que retroalimentar o sistema. E eu vejo essas mudanças culturais acontecendo. E aí, qual que é o grande lance? Está acontecendo mais rápido do que nunca na nossa humanidade. E as instituições, em geral, não estão conseguindo acompanhar os processos internos, né? Hoje a gente já tem, por exemplo, quem dá crédito aí, a gente tem condição hoje de fazer um modelo por dia, se a gente quiser. Um modelo de crédito por dia. E aí, quem que vai trocar o modelo todo dia? Então, isso até assusta, você fala, cara, mas assim, não, dentro de todo esse nosso discurso de contexto, que a pessoa tá, hoje eu tô de um jeito, a semana que vem eu tô de outro, deveria poder ter opiniões de crédito diferente, eventualmente, para essa pessoa. Só que você precisa ter um modelo adaptável, você precisa ter uma tecnologia que você propicie essa agilidade na ponta da decisão. Então, isso eu acho que já é possível, já está acontecendo, mas o mercado ainda precisa amadurecer muito com o processo e pessoas aí. Eu vou pegar um gancho aqui no que o Danilo falou. Vamos pensar, um modelo por dia pode ser desenvolvido, ok, e conseguimos implantar isso? Talvez. Mas e como é que fica a governança disso? Esse é um ponto que eu acho que ainda precisa evoluir mais. Talvez a gente não esteja dedicando tempo suficiente ou talvez não tenha a velocidade necessária para lidar com isso, né? Porque, como tudo que vem de inovação, né, o próprio regulador trabalha assim, fala, vamos ver o que acontece. E depois vai correndo atrás e criando a regulamentação para cercar aquilo que está desviando do caminho. Lógico, o que está em andamento pode ser beneficiado da IA generativa para criar documentação? Sim, é um facilitador. Agora, o legado, como disse o Danilo, se não tiver uma documentação clara, qual que é a política da empresa, qual que é a estratégia, como é que eu vou treinar um modelo para que ele esteja de acordo com as diretrizes da empresa? Eu preciso ter tudo isso definido previamente, né, para poder informar essa IA. Outro ponto que você comentou, Danilo, só complementando, né, qualquer empresa tem aí à disposição, né, usar LLM e começar a testar, experimentar, seja nos seus processos, né, seja em modelagem mesmo. Agora, como eu mencionei anteriormente, que riscos a gente corre com isso? Principalmente quando a gente fala em decisões, como é que eu consigo, e no mercado financeiro, que é extremamente regulado, como é que eu consigo depois explicar o porquê daquela decisão? Né? E aí, nesse sentido, quando a gente usa uma LLM geral, a gente corre um risco maior. Por quê?
lógico que cada vez mais também as LLMs estão evoluindo, né, para ter menos situações de alucinação. Mas também a gente vê, isso é um dado da Gartner, né, que até 2027 a maior parte das empresas não vai mais trabalhar com os modelos de linguagem ampla, vão trabalhar com os modelos menores. Por quê? Primeiro, eficiência de processamento, né? Segundo, que você começa a direcionar mais o uso. E aí, no caso da FICO, por exemplo, o que a gente buscou? Desenvolver um modelo fundacional, ou seja, a gente tem a nossa LLM também, mas específica para a indústria financeira. E aí, com isso, a gente consegue limitar bastante a questão da alucinação. Ele vai ser um especialista. Vamos pensar naquele estudante que é bom de matemática, mas não entende nada de história, né? Fizer a pergunta de geografia, ele não sabe apontar mapa nenhum. Mas assim, um aluno nota 10 em matemática, em física. Então, é mais ou menos essa a ideia. Fala, bom, eu não vou ser um generalista conhecedor de tudo, né? Eu vou focar em um assunto para quê? Para que quando eu queira, por exemplo, ajustar algum processo dentro da minha empresa, eu consiga fazer isso com o conhecimento do mercado, da indústria, e com as minhas políticas específicas, com o meu manual de procedimentos, né, específico, garantindo compliance. Acho que essa é uma grande preocupação que a gente tem que ter. Outro ponto, né, como eu falei, da explicabilidade é super relevante. Por quê? Assim, em algum momento a gente é questionado, né, de por que aquela decisão de oferecer ou aprovar um crédito ou não, de oferecer uma renegociação ou não, aquela taxa, enfim, todo o conjunto que a gente tem de ofertas para um cliente. Como é que isso foi decidido? Não dá para dizer, é resultado da saída do modelo. Né? Como é que foi construído esse modelo? Como é que eu tenho, mesmo dentro de uma IA generativa, condições de saber, olha, eu treinei esse modelo com essa base, eu coloquei como diretrizes as minhas políticas, né, específicas, eu alimentei com informações e situações que um humano consegue revisar e entender se aquilo é válido ou não, até chegar na decisão final. Então, é um ponto que merece muita atenção, principalmente, não só na nossa indústria, né, de mercado financeiro, mas com certeza, especificamente nesse mercado que é super regulado, é muito importante a gente evoluir mais. Sem dúvida, Celina. E como reforçando o ponto que vocês dois falaram aqui, a impressão, a realidade é que a evolução da tecnologia e de tudo isso é diferente até de todas essas discussões sobre regulamentação, etc., para o mercado, e de fato precisam andar em conjunto, né? São coisas que precisam andar juntos. E você tocou num tema importante, que é como é que fica essa nova relação. De tudo isso que nós estamos falando aqui, é um novo cenário que se pinta aqui, né? Que se desenha, é um cenário que muda uma relação do cliente com a instituição, e muda inclusive uma relação da instituição na avaliação da operação. Fale um pouquinho da impressão de vocês aqui sobre essas duas relações, como que fica no futuro aqui, ou talvez no presente já, esse cenário. Esse presente que está mudando rapidamente, né? Vamos pensar primeiro como cliente. A verdade é que nós todos, como clientes, já temos expectativas muito mais altas do que as instituições têm conseguido entregar. Algumas mais rápido, outras menos, mas a gente já imagina que a empresa tem que nos conhecer, tem que saber o que eu quero, tem que saber que se eu fiz uma compra de uma passagem aérea, é porque eu vou viajar. Né? E se eu vou viajar, eu não quero ficar explicando que aquela transação fui eu mesma que fiz, ou que eu vou precisar falar de câmbio, né, que eu vou usar hotel, que vocês poderiam me oferecer o seguro viagem, talvez num pacote, numa oferta melhor. Eu quero que o meu banco adivinhe isso. Mas não é adivinhar, ele tem informação. E até que ponto ele tem informação? Então, a expectativa do cliente é realmente que as empresas, e aqui a gente está falando muito do mercado financeiro, mas para qualquer mercado, a gente espera cada vez mais que os fornecedores adivinhem o que a gente quer.
né? Antes de eu falar, eu quero que apareça uma oferta que tenha a ver com aquele meu momento. E, de novo, não é o meu perfil, é o meu momento. Naquele momento, eu estou para ter um filho, minha família vai crescer, eu preciso de um apartamento maior, eu vou mobiliar tudo, eu vou precisar investir um dinheiro pontualmente, mas o pontualmente leva 2 anos para conseguir pagar. Quem já fez uma reforma sabe que o céu é o limite, né? Pode demorar muito, mas é isso, a gente tem a expectativa realmente de que as empresas nos conheçam e saibam até mais sobre a gente do que nós mesmos. Ao mesmo tempo em que isso assusta, né? Fala, poxa, parece invasivo, a gente no fundo tem essa expectativa. O ser bem tratado passa por isso, né? Como é que a empresa consegue ser mais empática comigo? Ela tem que realmente entender o meu contexto, a minha situação atual. E aí você tinha falado também da operação. Também, exato. A operação, olha, isso no nosso evento, né, semana passada, a gente teve uma palestra com uma pessoa especialista em IA, assim, uma das precursoras, né? E uma das coisas que ela falou, você ter o Copilot disponível na empresa não significa que a empresa está usando a IA. Sim, cada funcionário vai ter ali algum benefício de talvez escrever uma mensagem de uma maneira mais coesa, né, mais efetivo na leitura daqueles e-mails todos, aquelas cadeias gigantes que vem, e aí tem um resumo, ou a transcrição de uma reunião, fazer ata de reunião, ninguém gosta de fazer, né, mas se a transcrição vem pronta, você dá uma... Agora, isso é transformacional? Não é transformacional. Então, aí pensando na empresa, culturalmente, a gente ainda tem muito espaço para mudança. Por quê? O mais comum, o que a gente mais vê é investimento em tentar melhorar processos existentes, mas processos do jeito que eles existem hoje. Né? Melhorar o meu dia a dia, sim, melhora, eu uso, mas o que mais dá para fazer de diferente para melhorar a nossa vida? Não para nos substituir, mas para melhorar a nossa vida. Eu acho que tem bastante espaço também, e aqui também dá para derivar uma outra conversa. Legal. Danilo? Eu acho que a relação nossa vai ser totalmente conversacional, né? No futuro a gente vai fazer tudo conversando, e eu estou falando de voz, eu não estou nem falando de digitar e escrever nada. Você vai consultar o saldo no banco falando com o banco. Você vai assistir um filme falando com a televisão. Você vai trabalhar falando com a gente pedindo para você fazer alguma coisa. Então, eu vejo que o futuro vai ser a gente falando e fazendo, né? A relação nossa vai ser pela fala cada vez mais. E aí, com isso, a gente tem que, como instituição, tem que saber trabalhar cada vez mais esse tipo de dado, né? Que a LLM vem possibilitar a gente mastigar a voz e transformar em parâmetros para a gente conseguir tirar insight disso. Mas isso já tá mudando, mas assim, ainda a gente tem que ir clicar para comprar coisa, ainda a gente tem que ir lá no controle remoto da TV, mas isso no futuro muito breve vai acabar, vai ser tudo, é isso que eu acredito. E nesse mundo digital falado, as instituições têm que ter ferramenta e tem que ter habilidade de saber trabalhar com esse tipo de dados, senão vai morrer. Hoje ainda eu acho que é um diferencial competitivo, mas daqui a um tempo vai ser sobrevivência. Legal. E aí, as empresas se transformando, isso passa a ser um diferencial que melhora o resultado das empresas. As duas coisas não são necessariamente independentes, mas ou aí pegando um pouco aqui sua fala, Celina, passa a ser uma ferramenta até de fidelização do cliente, ou algo que mira um resultado maior? Na opinião aqui, explorando um pouquinho mais a fundo essa relação com a companhia. No fundo, à medida que você vai melhorando sua operação, que você consegue enxergar o cliente individualmente e você o trata melhor, você acaba fidelizando, né? E com isso o resultado da empresa vem.
Pelo menos isso é o que as empresas almejam, né? Quanto mais você melhora esse relacionamento com o cliente por saber quem é ele, por tratá-lo individualmente, a tendência é que você consiga manter esse cliente. Agora, tem um outro desafio, né? A gente estava falando de IA tomando decisão por nós, quer dizer, tomando as ações, né? Então, aí entra uma outra camada, que é a IA agêntica. Aí é o outro risco, porque a empresa está aprendendo quem é a Celina, mas a Celina começou a usar seus agentes de IA para tomar decisão por ela, para fazer a compra, né? Para escolher o meio de pagamento. Como é que isso muda a relação de consumo, tanto com a instituição financeira quanto com o vendedor? Então, é uma nova camada de aprendizado. Tem que conhecer a Celina, tem que saber que ela usa esses agentes, tem que conhecer os agentes da Celina e atrair os agentes. Legal. E o que vocês têm visto aqui, o mercado brasileiro, acho que duas perguntas. O mercado brasileiro está menos avançado do que o mercado de fora, e esse nível de maturidade que nós estamos discutindo aqui, o que falta pro mercado brasileiro, que no mercado financeiro é super desenvolvido, né? O que falta aí para atingir esse nível de maturidade, né? Bom, em certos aspectos, o Brasil está liderando, assim, no mundo financeiro, né? Eu acho que a gente sempre foi meio benchmark, a gente tem Pix aqui, o nosso sistema de transação sempre foi na frente, inclusive a gente é na frente ainda hoje, né? Eu acho que pelo nosso tamanho e até pelas nossas fragilidades econômicas, o mundo de fraude, a gente é muito mais avançado do que eu vejo lá fora, usar inteligência analítica, capturar dado, porque a gente precisa disso, né? Então eu acho que a gente está aqui sim dando aula em alguns assuntos no mundo financeiro, em crédito, para muito lugar, né? Agora o que falta, eu acho que é um pouco disso, né? De mão de obra qualificada para dar vazão para tudo isso. Eu acho que hoje a gente vê os executivos em geral, todo mundo querendo vir o resultado da AI, né? E aí, pegando o gancho para responder um pouco a pergunta anterior até, eu vejo, a maior parte absoluta dos casos que eu vejo hoje é de uso do AI para redução de custo. Então, gerar eficiência interna. Isso eu acho que está cada vez mais claro. E como é que eu consigo automatizar processo? A IA tem um potencial muito maior do que esse. De você mexer na estratégia da sua empresa usando AI, de você criar uma avenida nova de negócio, de você gerar uma linha de receita que sua empresa não tinha usando AI. Sem dúvida tem potencial para isso, mas ainda não é uma coisa que está tão madura, nem aqui no Brasil e nem lá fora, pelos casos que eu vejo. Mas é questão de tempo, e o tempo será curto, porque potencial para isso obviamente tem, acho que todo mundo enxerga. E tem um pouco de questão de amadurecimento mesmo do processo, de testar o processo, de quanto que eu consigo confiar, e de você também ir especializando, né, a sua IA, porque no mundo que a gente está hoje, está todo mundo usando o tal do LLM, como a Celina comentou e eu concordo. São modelos ainda muito generalistas. Quando você vê que você consegue dar contexto e fazer prompt mais a sua cara, você tem respostas muito melhores, né? Independente do algoritmo que você usa. E eu acho que é isso que as empresas vão começar a agregar valor, né? Nós, por exemplo, na Quod, estamos fazendo... não é só agente de crédito, é um agente de crédito para veículo usado do Nordeste. Então, assim, a gente sabe, como experiência de negócio, que tem especificidades lá no Nordeste que não necessariamente a empresa tem dado para enxergar aquilo, porque às vezes é um novo negócio para ela. Mas a gente consegue treinar o agente com a especificidade, porque dar crédito de veículo no Nordeste é diferente de você dar crédito consignado no Sul. E crédito imobiliário, que tem garantia envolvida, é completamente diferente. Então, não basta uma LLM, não basta uma LLM em crédito. Você tem que ir especializando até que aí o negócio, você agrega uma camada de valor e aí começa a entrar um pouco de arte. Não tem muito certo e errado, tem um pouco de como que nós, com experiência prática, conseguimos passar isso para o agente, e aí o agente escala.
Mas eu acho que tem um lado humano de experiência aí que é importante quando você vai treinar o agente. Eu acho que o mercado vai migrar para isso, né? Então a gente vai ter modelos cada vez mais especialistas e cada empresa vai ter um seu toquezinho, um ingrediente secret sauce, assim, para falar, cara, puta, esse aqui funciona melhor para esse meu negócio. Concordo, a tecnologia está aí disponível. O brasileiro, ele tem essa cultura, né, de buscar e experimentar. Agora, quando a gente fala dentro de uma organização, é lógico que a experimentação ela tem que ser controlada. E talvez isso tenha que acontecer com mais velocidade, para a gente aprender mais rápido, né, para a gente buscar isso que é diferente, que vai trazer a linha de receita nova, né, que vai transformar a forma como o negócio é gerido, ou os produtos são oferecidos, mais do que buscar eficiência. De fato, o que a gente tem visto, e isso globalmente, não é só no Brasil, num primeiro momento como é que eu sou mais eficiente usando a IA, né? Então, tudo que eu quero fazer, eu coloco primeiro na IA para ver se tem um outro jeito de fazer. E aí começo a substituir atendimento, começo a substituir programadores, começo a substituir mão de obra, mas e o que mais? Onde está a parte criativa? Né? E sempre vai ter que ter um humano olhando para isso e tentando buscar novas formas de fazer ou novas ofertas, enfim. Eu diria que a gente tem espaço ainda para experimentar mais, né, testar mais, errar logo e buscar outros caminhos, mas assim, buscar o inovador, o transformacional, não só a eficiência operacional. Legal. E vocês falaram sobre especificidades aqui do Brasil, né? E de fato, o mercado financeiro é um mercado brasileiro, é um mercado específico aqui, né? Danilo citou o exemplo da fraude, mas eu expandiria isso aqui para tanto cobrança e crédito também. Acho que tem algumas características específicas. E linkando com toda a necessidade de contexto, né? De como usar essa tecnologia com um contexto, isso pode e na minha visão aí particular aqui, uma tecnologia tão avançada como essa, com esse potencial, ele acaba embaralhando um pouco as cartas aqui. Isso pode ser um diferencial competitivo para o mercado brasileiro frente a outros mercados, dado que aqui tem contexto, é o que não falta. Se bem aplicado com essa tecnologia à disposição, que é a mesma tecnologia que está à disposição do mundo inteiro, isso pode ser um diferencial competitivo para o mercado brasileiro? Eu entendo que podem surgir coisas novas, diferentes em qualquer lugar. Vai muito dessa disposição realmente das empresas e das pessoas, né, de como usar a ferramenta, como usar a tecnologia. Eu acho que a gente tem que estar aberto a isso e sim, pode ter... a oportunidade vem dessa experimentação, do risco que a gente se propõe a tomar. Eu vejo que a gente aqui tem algumas questões no Brasil que me fazem acreditar que a gente estaria na frente, sim. Primeiro, com a pandemia a gente digitalizou grande parte da população e tem muito banco digital aqui, que eu não vejo em certos lugares do mundo. Um lugar que eu acho que talvez tenha mais combustível para queimar é a China, porque a China também tem gente pra caramba, tem dado pra caramba e tem uma digitalização fortíssima. Mas a gente aqui também tem, né? Então, mais do que os Estados Unidos, por exemplo. Então, assim, a gente tem mais condição. O próprio Pix, só tem aqui, e é uma fonte de coleta de dado absurda, que a gente tem acesso aqui, a gente consegue aprender com esse negócio, igual eu falei, mundo de fraude, até por nossa necessidade, tem muita ferramenta que eu consigo espetar e pegar comportamento, até aqui, né, a gente vê esse tipo de coisa. E como é que eu uso todo esse dado para fazer inteligência? Eu acho que a gente está na frente de muito país aí, pela essa característica de saber coletar dado, e por dia da gente ter mais de 200 milhões de pessoas aqui. Então, eu acho que a China, talvez, quando eu penso nesse quebra-cabeça, é até maior que nós, mas a gente está no top 5 aí do mundo. Legal. Bom, a gente já está se encaminhando aqui para o final.
nós falamos muito de potencial aqui, né? Todo mundo diz que o potencial é maior e pouca gente ainda nós estamos dizem aí que nós estamos na ponta do iceberg, né? Dentro do potencial que tem. Vamos ver daqui a um ano, se a gente estiver aqui de novo, o que nós vamos estar falando sobre o que aconteceu em um ano. Imagino que muita coisa vai ter mudado aqui. Queria agradecer então ao Danilo aqui pelo papo, a Celina pela conversa, reforçar a nossa parceria. É um grande prazer aqui estar com vocês. Bom, para todo mundo que está escutando aqui, nós vamos estar aqui no nosso stand, tanto Celina está lá com a gente no stand da COD. Quem quiser se aprofundar em algum outro tema, seja tratado aqui ou não, nós estamos 100% à disposição aqui, tá bom? Obrigado, gente.